és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo. Glória a Deus. Mais uma vez, estamos felizes, com louvores maravilhosos, raízes que precisam ter em nossa igreja. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, primeiramente a Deus, que sem Ele nós não poderíamos sequer estar aqui. Ele realmente nos conduz em passos de luz. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias aí na Carta aos Filipenses, capítulo 2. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Como tema principal, que seria perseverar com obediência no amor a Cristo. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, vou repetir. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação no temor e no tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, Paulo, quando ele escreve essa carta dentro da prisão, ele dá essa mensagem de alegria,
como Filipenses já também é conhecido como uma carta da alegria, mas naquele tempo também os próprios filipenses, ou quem estava em Filipe, sabia das dificuldades diante das coisas que estariam acontecendo naquele mesmo tempo. O homem, os irmãos que estavam lá, aparentemente eles viviam em alegrias, fazendo a vontade de Deus, perseverando no amor de Deus, e isto alegrava o coração de Paulo. Paulo, na sua cadeia, ele expressa com alegria, mas também ele diz uma seguinte coisa, que era preciso perseverar, era preciso desenvolver a vossa salvação. Porque naquele tempo, creio que, por muitos partidarismos que tinham diante dos judeus, dos anti-ascéticos, aqueles que falavam as coisas por ódio, daqueles que diziam as coisas de Jesus, mas não com o amor que tem que falar por Jesus. Era um partidarismo colocado para uma igreja aonde que o ego entrava dentro daqueles, e o próprio apóstolo Paulo, ele falava assim, olha, precisa mais alguma coisa. Talvez nós que não estamos nessa noite, cada um, eu e você, certamente olhamos para o pastor Paulo, daquele que fez a boa obra, seguindo a lei de Deus, porque ele era um judeu hebreu, nascido de hebreu, fariseu, como na cidade de fariseu, e ele fazia isso com amor, seguindo a lei, mas ele coloca que depois da sua quebra de egoísmos dele, talvez aquelas coisas que aconteceram sobre a vida dele, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, como um pequeno Cristo ali diante da sua caminhada cristã. E ele, Paulo, quando ele olha e observa os seus discípulos ali de Filipe, ele, olha, eu me alegrei, mas ainda falta alguma coisa. Eu preciso que vocês desenvolvam a sua salvação. E para se desenvolver essa salvação, eu coloco 4 pontos cruciais para a vida do cristão. Ele precisa coragem. Ele precisa serenidade naquilo que ele faz. E ele precisa humildade e uma independência para que ele possa seguir, fazer conforme o amor de Cristo para todas as coisas segundo a sua vontade. E mais ainda, que ele coloca que seria com temor e tremor. Então, nesta primeira parte introdutória, Paulo, ao ver os irmãos de Filipe, ele diz que está com grande alegria, pois ele os amava e eles mesmos se amavam. Mas com amor, ele diz que precisaria mais e mais alguma coisa, que eles mesmos progredissem na vida cristã. E que eles passassem por ou tirassem algumas discórdias. Algumas coisas que a igreja certamente se entristecia, ou que ao mundo lá fora, nós, como uma igreja colocada como cristão, o crente, aquele que fala do amor de Cristo, certamente alguém estava vendo a igreja de Cristo naquele tempo. Os ascéticos, aqueles que já não gostavam muito de falar, mas de apontar aquele que fazia a vontade de Deus. Então, existiam algumas coisas que o crente hoje ele precisa. Ele precisa, primeiro, a coragem de olhar para aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam, até porque Epafrodito, quando ele está colocado nessa mesma carta, Paulo, ele coloca como um amigo fiel, um homem fiel, e quantas vezes nós precisamos desse amigo fiel, porque
sempre tem alguém de coragem para falar: olha, erga tua cabeça, você é de Cristo, você precisa ver que o sumo sacerdote está do teu lado, o rei está te dando um caminhar diferente. Olha, ergue a tua cabeça, porque este sim é aquele que pode te ajudar. Como ele me ajudou, ele vai te ajudar também. Então, essa coragem, por muitas vezes, falta para nós cristãos, de olhar para o nosso irmão e falar: irmão, o que está acontecendo? Chegar como amigo, porque Paulo, quando ele coloca nessa aplicação textual em Filipe, ele se coloca como amigo de Cristo, ele se coloca como alguém que vai ajudar a eles. Mas como é que eu vou ajudar se você não quer ser ajudado? Como é que eu vou falar as coisas que convém de Deus para você se você não quer ouvir? É como se o pastor Paulo estivesse fazendo e ensinando, porque ele fazia uma boa obra, e isso alegrava, porque ele via a semente, assim como o seu amado Timóteo, lembramos bem disso, porque ele o amava. Ele, um jovem que perseverava nas doutrinas, nas sãs doutrinas, e ele era, assim, um amado de Paulo. Nós que precisamos tanto, às vezes, de olhar mais para a vida daqueles que ensinam, a começar da nossa igreja, a começar a sermos obedientes aos nossos líderes. Porque quando eu estava estudando essa palavra, ela falou muito comigo sobre liderança. Ela me disse, o Senhor falando ao meu coração, e ela dizendo ao meu coração: poxa vida, como que está o coração do jovem? Como é que está o coração daquele que está tanto tempo na igreja, para que possa, sim, receber essa palavra de coragem? Mas como nós podemos fazer isso? Nesse primeiro tópico, desenvolvendo diante de Deus. Se você é nascido de Deus, você foi justificado, que leva o termo forense. Você estava ali na lama, esquecido talvez não esquecido por Deus, mas você estava no lamaçal do pecado, e aí Deus olha para você e olha para mim, e de repente algo transformador, algo que te traz em alegria, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Algo que fala assim: olha, você é meu. Lembramos que quando Paulo ele estava caminhando em Atos dos Apóstolos, a primeira coisa, quando ele viu o Senhor, ele se prostrou. Com temor a Deus, a única coisa que ele falou: eis-me aqui, que queres que eu te faça? Olhamos também para alguns que tiveram amor, temor e tremor diante de Deus. Ali, o centurião, quando vê Jesus e seu amigo, o seu servo na sua tenda, ele chega em Jesus com amor, temor e tremor. Ele fala que não era digno que ele entrasse na sua tenda. Vimos também profetas, histórias de que homens e mulheres com amor e temor diante de Deus, para que simplesmente algo acontecesse na vida do próximo. Justamente esse partidarismo que estava acontecendo em Filipe, é que alegrava, mas como que alegrar alguém que está preso? Alguém que está carente, mas será que ele estava carente porque o Deus vivo estava com ele? Será que alguém que estava carente era alguém que precisava de desenvolver mais algo para ele? Ele, na sua morte, na beira da sua morte, ele falava algumas coisas interessantes para aqueles Paulo e Silas, na prisão. Eles gemiam, eles estavam ali orando a Deus, e talvez eu acredito que gemidos inexprimíveis, porque o próprio Deus, ele fez com que
portas se abrir, cadeias caíssem. Então nós possamos entender que a serenidade, o temor, a coragem de Deus possa inculcar as nossas mentes para que nós possamos falar e obedecer, porque a santificação é justamente isso. 3 pontos para nós. A obediência de Deus, segundo aquilo que você já foi santificado, segundo aquilo que foi regenerado, ou melhor dizendo, justificado, regenerado e também santificado. E esse ponto de santificação é que precisa, como diz Paulo, desenvolvei. Nós precisamos sim, nós estamos até aqui nessa terra, um desenvolver naquilo que o nosso próximo precisa. Talvez, por mais humildes que sejamos, por mais tementes que sejamos em colocar as palavras, ou até mesmo para o nosso próximo, algo que o homem precisa, que se chama a humildade. De obedecer aquilo que ele chamou. Porque, como disse Paulo, aquele que Deus chamou, a esses também justificou. Esses que estão agora colocados como santos, como aquele que foi justificado, aqueles que foi regenerados, aquele que estava no lamaçal do pecado, como disse Paulo, que estavam como ovelhas no matadouro, como o laço de morte, que nós estamos aqui fazendo a única vontade dele para que o povo, nesse tempo deles, do tempo de Filipe, não existisse o partidarismo, o legalismo, as coisas que atrapalhassem o governo de Cristo, o governo da sua igreja. Aleluia. E nesse ponto, também quero dizer que, nesse segundo tópico, irmãos, quem faz toda boa obra? Como ele mesmo falou, lá em versículo 13, porque Deus é quem efetua. Talvez eu e você pensássemos assim, como é que eu vou fazer o efetuar de Deus? Como é que eu vou fazer as coisas que, por muitas vezes, eu me escondo? Como é que eu vou orar? Será que eu vou ter que orar? Será que eu vou ter que buscar na palavra? E o desejo do meu coração? Eu não consigo fazer isso. E se você efetuar, como está escrito, em vós, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, ou efetuar, segundo a sua vontade. Existe esse ponto de prontidão. Existe algo que ele coloca bem, que se chama, no versículo 14, fazei isso sem murmuração. Eu creio que a murmuração, quando você se cala, e alguém chega em você, vamos fazer, e você começa a murmurar, de uma certa forma entristece aquilo que você chamou. Imagine só você com Deus te chamando para fazer alguma coisa, despertando na madrugada, acorda que você tem que orar, acorda que você tem que fazer alguma coisa pelo teu irmão. E você cansado, você até às vezes abatido, porque ninguém conhece o coração de ninguém e os dias de ninguém, né? E aí Deus te desperta, acorda que eu quero... Não, mas eu não quero acordar. E a mulher, de repente, Deus usa a tua mulher. Arruma um copo d'água para mim. E você vai lá, pega o copo d'água, vai e continua na cama. E a mulher continua, parece que querendo falar, Deus querendo falar com você, e aí no outro dia você pega e fala para você, poxa, por que você me acordou de madrugada? E por que não sei o quê? Murmuração. E tantas murmurações, a gente pode falar, mas a murmuração, ela não é boa nos olhos de Deus. E quando o homem é chamado para fazer a sua boa obra diante de Deus, é bom que não murmure.
às vezes nós relutamos pelo cansaço. Nós relutamos porque até às vezes ir para a igreja, irmãos. O cansaço bate e aí fala, não, hoje eu vou ficar em casa, eu vou fazer alguma coisa, e você reluta em fazer alguma coisa. Mas existe alguma coisa que se chama, está dentro de mim e de você, que se chama a submissão a Cristo. Primeiro, submissão a Cristo. Segundo, subordinar-se a nós mesmos quando há uma repreensão do Deus que corrige o seu filho. Lá em 1 Coríntios, quero que os irmãos abrem 1 Coríntios, capítulos 7, 23 e 24. 1 Coríntios 7, 23 e 24. Todos acharam? E isso, irmãos, é uma lembrança para que o acordar nosso todos os dias, viver um homem e uma mulher de Deus todos os dias, é fazer uma alegria não somente para aquilo que habita em nós, o Espírito Santo. Porque ele se alegra, o Espírito Santo ele se regozija, mas também ele se entristece. E ele diz assim, lá no 1 Coríntios 7, 23. Ou melhor, vamos um pouquinho antes, 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor semelhante. E o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Porque por preço fosses comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que ele foi chamado. Então, o partidarismo de Felipe Então, o que acontecia era Paulo exortando a sua igreja para que, olha, precisa salvação. Vocês foram salvos, mas precisa um processo para que vocês continuem. Precisa esse processo, vocês seguirem o ato da salvação, porque vocês foram salvos. Agora vocês precisam ser sendo salvos. Vocês precisam perseverar em ser salvos. Vocês são salvos, mas aquilo que Deus chamou, ele justificou, ponto. O tribunal de Cristo, o sangue do Cordeiro, a justificação, o selo do Espírito Santo, ele te justificou. Mas em meio à alegria que está diante daquele que te justificou, existe a boa obra na vida daquele que também necessita. Lembra? Coragem, a serenidade, a humildade. Lembra disso, porque é diante dessas coisas que você vai conseguir, dentro de você, perseverar. É diante dessas coisas que você vai perceber que o agir, o efetuar, o próprio Deus faz. Se nós fôssemos dependentes de Deus, ou melhor, se nós fôssemos dependentes de nós mesmos, nós conseguiríamos alguma coisa? Claramente que nós não conseguiríamos nada. Nós, como o próprio apóstolo Paulo, ele chama a atenção aos colossenses pelo pecado, pelas coisas que estavam acontecendo, para que olhassem para a cruz. Nós também temos que olhar para essa cruz. Nós temos que perseverar, porque os dias estão aí maus, os dias não são bons, e ele, quando ele, lá aos Filipenses, ele coloca algumas coisas que também faltava para uma vida regrada em Cristo. Ele dizia que o nosso desenvolver a salvação é um processo de santificação pelo Espírito Santo. Ele dizia, ou seja, Deus está te ajudando dia a dia. Lembra de Jesus quando ele chama os seus discípulos? Ele fala, aquele que vem após mim, pegue a sua cruz e siga-me, dia após dia. Então, é como se
essa cruz viesse colocado dentro do nosso peito, diante da nossa cuca, inculca em nós, como Moisés falava sobre algumas parábolas, até pelo mesmo deserto, algumas coisas que o próprio Deus falou a Moisés, e o povo ainda não entendia. O povo, quando Deus falava para fazer os sacrifícios no deserto, para que tomasse por alegria o seu santo nome, que saísse dos braços de Faraó, para tomasse uma alegria, para que uma adoração viva viesse até o seu trono. Nós que fomos tirados dessas cadeias, nós que fomos justificados, nós que fomos regenerados, agora vocês são limpos pelo sangue de Cristo, agora vocês são santos porque o Senhor os santificou, o Senhor os justificou. Então nós precisamos, esse campo de trabalho, justamente isso. Falta o quê? O trabalho na vida desses que precisam ser perseverantes diante do que Paulo estava falando. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, eles nos dão algumas coisas, ou melhor, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. É como se ele falava assim, olha, o mundo aí fora está cheio de ouro e prata. O mundo aí fora, ele está cheio de cobiça, ele está cheio de partidarismos, cheios de egoísmos, um querendo ser mais que o outro, mas a nossa cabeça, como a mente de Cristo, ela tem que ter a humildade, porque, como está escrito em Provérbios 16, ele diz que quanto melhor eu adquirir a sabedoria do que o ouro. Provérbios 16, ele diz, o quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Então, se nós, por muitas vezes, é bom ter um carro, é bom ter uma casa, é bom, mas às vezes o ouro pode te atrapalhar. A prata pode te atrapalhar diante das coisas de Deus. É bom você ter uma cabeça centrada, com serenidade, ser sereno nas coisas que o Senhor te dá, ser sereno naquilo que você pode alcançar, ser sereno na vida daquele que também precisa ser alcançado, porque não é o ouro, não é a prata. Jesus, ele não veio por ouro e por prata. Jesus, ele contrário, ele veio para os pobres. Não foi o ouro e não foi a prata. Jesus, ele falou, não ajunteis tesouro no céu e nem ferrugem, né? Não ajunteis tesouro na terra e nem a ferrugem, porque isso tudo consome. Então, nós que precisamos nos limpar dessas ferrugens que nos consomem, por muitas vezes o ouro e a prata, ela vai causar certas coisas, porque existe algo interior dentro de nós, que existe o pecado, existe as cobiças que às vezes nós precisamos, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e nós não temos paciência para esperar no Senhor. A aplicação de Paulo aos Filipenses, ele coloca um modo de perseverança. Se nós olharmos lá no começo, no capítulo 1, versículo 17, ele fala, aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias, todavia, que importa isso?
Ele falava assim, olha, tem alguém que prega lá fora. Tem discórdia, tem coisas que nós não concordamos, que tem coisas que não entram na nossa mente, que não vai, mas o que importa? Seja humilde, olhe para as coisas de Cristo, persevere em Cristo, persevere no serviço de Cristo, olhe para que você e eu alcançamos o grande prêmio. Ele fala até isso no capítulo 4, que nós olhamos para as coisas do alto, que perseveramos nas coisas como um atleta corre, que é isso que nos faz nos alegrar. E bendito isso na sua aplicação, porque quando ele fala que o morrer é ganho, o morrer é ganho, ele vai para Cristo, ele vai estar com Cristo. Um atleta que corre uma vida toda, ele cai, ele levanta, ele tropica, mas ele está de pé porque o Senhor sustenta. Ele foi chicoteado, assim, ele coloca uma metáfora em cima de tudo isso. Mas nós que corremos também, o dia a dia faz com que nós perseveramos, que olhamos para Cristo em uma natureza divina. Olhamos para nós mesmos naquilo que Deus nos chamou. Olhamos para nós naquilo que Deus justificou. É isso que mais importa. Aleluia. E ele coloca no capítulo 4, versículo 4, ele fala assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. É tão bom quando nós olhamos e não olhamos ao mesmo tempo partidarismos. E uma parte, creio eu, que Paulo estava alegre. Uma outra parte, eu quero crer que estava em partidarismo. É como se alguém está falando para você, está concordando com você nas alegrias do Senhor, nas obras do Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo na vida do seu irmão, e você está concordando, meu irmão, isso é bom, glória a Deus, vamos estar junto. E outras vezes alguém olha para cá, não gostei. Se torna um meio partidarismo. E Paulo, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos, seja a nossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, será que nós temos motivos para olhar para aquele que nos remiu? É isso que Paulo estava querendo dizer. Será que nós temos motivos para olhar para aquele que nos justificou? Olha, você precisa perseverar, como diz lá no versículo 12 do capítulo 2, desenvolvei. Será que nós precisamos ainda desenvolver alguma coisa? Claro que sim. Nós precisamos desenvolver, porque a humildade, como foi colocado aqui, a perseverança, e nós temos a maturidade de olhar para aquele também que precisa dessa cumplicidade. Olha para aquele que primeiro te entendeu, com humildade, ele se esvaziou, com humildade, ele se entregou. Com humildade, ele foi até a morte de cruz. Ele se calou. E ele ainda falou, Pai, é preciso. Então, nós que precisamos de olhar para nós mesmos, olhar para Cristo todos os dias, com humildade. Mas, como o apóstolo Paulo falou, alegrai-vos, os dias são maus, mas alegrai-vos. Olha para quem te salvou, olha para quem te santificou. Você é santo, aleluia. Olha, dá força ao fraco, dá alegria àquele que está entristecido. E ele fala, alegrai-vos. E essa alegria que estava dentro, até então, que aparentemente, numa cela, como que uma pessoa vai se alegrar? Então, o caminhar seu, a alegria sua, Paulo, na sua alegria, e saber que tantas pessoas foram alcançadas, tantas pessoas, existia o partidarismo? Existia.
eram afrontados, existia, mas eles perseveravam, como foi falado. Eles perseveravam em fazer a sua boa obra. Aleluia. Então, irmãos, eu quero que você volte lá no começo. Primeiro, coragem. Segundo, serenidade. Terceiro, humildade. E o quarto, eu posso falar para você. Vamos pôr uma fé. Tenha fé. Temor e tremor diante de Deus. Fé, temor e tremor. Porque tudo está ligado para louvor da sua glória. Tudo foi feito para Ele. E todas as coisas que foi feito por Ele se fez. Então nós que precisamos dessa força, alegrai-vos no Senhor. E eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus.